Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Ai, meu Deus. E aí, a gente tem agora a isomeria espacial, que, como eu falei, a plana a gente diferencia pela conectividade, muda a conectividade dos átomos. A gente consegue ver direitinho, né, que eu estou mudando a conectividade. Numa fórmula plana, eu identifico. Agora, a isomeria geométrica e ótica, não. A gente vê a diferença no espaço. E a gente vai começar a falar agora da isomeria geométrica. Lembrando que na lista tem para vocês treinarem sobre isomeria plana, tá? Então, a isomeria espacial, a isomeria geométrica, ela também chamada de isomeria cis-trans, ela ocorre devido à diferente disposição espacial dos átomos em cadeias insaturadas ou cíclicas. Então aqui tem para ter isomeria geométrica, se a cadeia for aberta, tem que ter uma ligação dupla. Ou aí, se não tiver dupla, ela tem que ser fechada. Se não for uma das duas coisas, não tem isomeria geométrica. Então, ou ela é aberta com dupla, ou seja, insaturada, ou ela é saturada, mas é fechada. Lembrando que os isômeros geométricos, assim como os planos, eles também têm diferentes propriedades físicas, igual eu mostrei lá no início. Então aqui, por exemplo, agora eu vou mostrar aqui para vocês, peraí. Eu fiz aqui, observem, aqui, eu fiz o composto aqui, carbono, carbono, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. Os pretinhos são carbono, os verdinhos são cloro e os brancos são hidrogênio. Aqui eu tô com os dois cloros para cima. Mas a ligação entre os dois carbonos é simples. A ligação simples permite livre rotação. Então, se eu tenho isso aqui, ó, um cloro para cima e um cloro para baixo, é a mesma coisa, é o mesmo composto que eu fizer os dois para cima. Olha que é o mesmo. Por quê? Isso aqui ocorre na molécula. A gente tem que aprender a vê-la tridimensionalmente. Isso aqui gira. Então, isso aqui, se eu faço assim, ou se eu faço assim, é o mesmo composto. O mesmo composto, ele está só girando. A ligação simples, ela permite esse giro aqui, essa rotação. Então, um composto, se eu faço um composto carbono, carbono, cloro e cloro para baixo, hidrogênio, hidrogênio para baixo, dois cloros para cima, se eu fizer com cloro para baixo, é a mesma coisa. Olha aqui, eu estou mostrando a mesma molécula para vocês, cloro para cima, cloro para baixo, cloro para cima, cloro para baixo. Do outro lado, cloro para cima, cloro para baixo, cloro para cima, cloro para baixo. É a mesma molécula. Não tem isomeria geométrica. Por um outro lado, olhem isso aqui. Agora aqui esses dois carbonos estão fazendo dupla entre eles, estão vendo? E aí quando eles fazem dupla entre eles, agora ó, eu não consigo mais girar. A ligação dupla, ela não permite essa rotação. E aí eu não consigo mais. Quando eu olho esse composto e eu olho esse, ó, esse aqui tá cloro para cima, cloro para cima, cloro para cima, cloro para baixo. Eu não consigo girar, eu não consigo transformar um no outro. Eu falei que para ser a mesma estrutura eu preciso conseguir sobrepor um no outro. E aqui eu não consigo sobrepor. Ó. Se eu coloco em cima, os cloros desse lado aqui ficam trocados. Ah, eu posso girar o que for que eu não consigo. A dupla não me permite girar. Então, esses dois aqui têm a mesma fórmula molecular. Tem a mesma... se eu só desenhar aquela fórmula estrutural plana, eu não consigo diferenciar. Tem a mesma conectividade, né? Cloro, carbono, carbono, cloro. Cloro, carbono, carbono, cloro. Tem a mesma conectividade. Mas percebam que eu não consigo interconverter um no outro, porque a dupla não permite essa livre rotação. Então, se eu tenho em lados opostos, ou no mesmo lado, ou em lados opostos, são isômeros, são compostos diferentes, inclusive com propriedades físicas diferentes.
E por que isomeria cis-trans? A gente, para identificar no nome, a gente estabeleceu-se o quê? Que quando eu tenho os iguais do mesmo lado, então os cloros estão do mesmo lado e os hidrogênios estão do mesmo lado. Então esse é o isômero cis, mesmo lado, iguais do mesmo lado. Agora aqui eu tenho cloros do lado oposto e hidrogênios do lado oposto. Então esse é o isômero trans, porque estão os iguais em lados opostos. Repetindo, por que eu falei? Lembra que eu falei isômero geométrico tem que ter dupla ou ser ciclo. Ciclo eu vou mostrar depois. Mas por que tem que ter a dupla? Porque se for ligação simples, a livre rotação acontece. Faz diferença estar em cima ou estar embaixo? Não. É tudo o mesmo composto. Quando eu tenho dupla, eles não conseguem se girar, então eu não consigo sobrepor um composto no outro, não consegue um é diferente do outro, né? Certo? Então esse, peraí, que eu tô vendo o contrário. Esse aqui é o trans e esse é o cis. Então vamos voltar para lá. Então aqui, ó, igual que eu mostrei, ó, cloro é essa molécula aqui, carbono, carbono, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. Cloros do mesmo lado, hidrogênios do mesmo lado. Aqui, cloros estão do lado oposto, hidrogênios estão do lado oposto. Observem, então, que esse aqui é o meu isômero trans e esse aqui é o meu cis e são compostos diferentes. Então, né, como eu falei aqui, os iguais do mesmo lado é cis, aqui cloro do mesmo lado, tem a dupla, cloro do mesmo lado, hidrogênio do mesmo lado, é o cis. Diferente, iguais em lados opostos, cloro aqui, hidrogênio aqui, é o isômero trans. Então, como que fica o nome? Nesse aqui em que eles estão do mesmo lado, ó, eu tenho vamos dar o nome, 2 carbonos, et, ligação dupla em o eteno, e eu tenho cloro no carbono 1 e cloro no carbono 2. Então, 1,2 de cloroeteno. Esse aqui, se eu for dar o nome, também vai ser 1,2 de cloroeteno. Como que eu diferencio? Antes do nome, eu coloco cis para dizer que os cloros estão do mesmo lado e os hidrogênios estão do mesmo lado. Ou eu coloco trans. Aí eu sei que no caso de trans, cloros estão em lados opostos e hidrogênios estão em lados opostos. Então, eu coloco agora antes do nome, quando tem isomeria, tem dupla, desconfie da isomeria, e aí a gente coloca agora para saber exatamente qual desenhar, se são os dois para cima, os iguais do mesmo lado ou em lados opostos, antes do nome eu escrevo cis ou trans. E aí então, é condição para a isomeria geométrica cis-trans a existência de dupla ligação e que esses ligantes sejam diferentes no mesmo carbono. Quer dizer que entre o que está ligado em um carbono tem que ser diferente, R1 e R2, e R3 e R4 tem que ser diferente também. Deixa eu mudar aqui a minha estrutura para eu mostrar para vocês o porquê disso. Espera aí. Agora, ó, eu peguei aquele que estava com 2 cloros, coloquei um cloro só. Do outro lado tem 2 hidrogênios. Fiz a mesma coisa com o outro. Cloro, hidrogênio e do outro lado 2 hidrogênios. E aí, existe isomeria cis-trans aqui? Não, por quê? Ah, eu não consigo virar, professora. Não vira, né? Então, um tá para cima, outro tá para baixo. Beleza, um tá para cima, outro tá para baixo. Mas se eu virar aqui, ó, eu sobreponho direitinho, tá vendo? Então, ó, eu sobreponho direitinho. Então, o que precisa acontecer para ser isomeria geométrica? Esses dois precisam ser diferentes e esses dois precisam ser diferentes. Tem problema se for iguais, um lado igual ao outro? Não, eu mostrei até um lado igual ao outro. Aqui, ó, vou voltar. Ó. Agora eu tenho hidrogênio e cloro de um lado,
hidrogênio e cloro de um lado, hidrogênio e cloro de um lado, hidrogênio e cloro do outro lado. E é a mesma coisa? Não, estão em lados opostos o cloros e eu não consigo sobrepor. Então não tem problema se esses dois forem iguais a esses dois. Vou mostrar até aqui, ó. Não tem problema se esses dois forem iguais a esses dois. Não tem problema. O que não pode é isso aqui, ó. Serem iguais no mesmo carbono, porque quando eles são iguais no mesmo carbono, a ligação não vira, mas eu consigo fazer o quê? A molécula é tridimensional, então eu consigo virar, ó, e sobrepor. Então, se eu tenho ligantes iguais em um carbono, eu não tenho isomeria geométrica. Para ser isomeria geométrica, tem que ter dupla na cadeia aberta. Tem que ter dupla, primeira condição. A segunda condição, os ligantes em um carbono têm que ser diferentes entre eles e os ligantes no outro carbono têm que ser diferentes entre eles. Tem problema eles serem iguais? Um lado igual ao outro? Não. O que precisa é esse diferente desse e esse diferente desse. E a dupla, certo? Então, aqui falando cis-trans, que é o que eu já falei, e observem aqui as características esses dois que eu mostrei, de 1,2 de cloroeteno, mesma fórmula molecular, mesma massa molar. Mas olha como o ponto de fusão muda, ponto de ebulição muda, densidade muda, é tudo diferente, são compostos diferentes. Então, aqui, isso pode acontecer também aqui, ó, quando tem o CH3, né? Não necessariamente precisa ser cloro, olha aqui. Agora eu chamo a atenção, deixa eu até voltar lá. Porque, ó, a gente está acostumado a desenhar a molécula assim, ó. CH3, CH3 e H, né? Mais ou menos isso aqui. Ou então vou até fazer a fórmula estrutural. Assim. Então, tá tudo desenhado na sequência. O que a gente tem que olhar, gente, é que agora eu preciso saber quem está em cima e quem está embaixo. Então, o ideal é a gente desenhar dessa forma. Tem dupla, coloca ela no centro e vê o que está para cima e está para baixo. Então, se eu agora, ó, ao invés de eu deixar esse CH3 reto aqui, eu vou puxar ele para cima e eu vou puxar o hidrogênio para cá. Vou puxar esse CH3 aqui para cima, para não deixar dúvida, e vou puxar o hidrogênio para cá. Observem que a minha cadeia principal continua sendo essa aqui. Deixa eu ver se está dando para ver. Tá. Minha cadeia principal continua sendo essa aqui. É igual desenhar reto, só que aqui eu consigo identificar, ó. Cadê meu pincel preto? Iguais estão do mesmo lado, CH3, CH3, hidrogênio, hidrogênio. Então, isso aqui é um isômero cis. Se eu tivesse desenhado CH3 para baixo e hidrogênio para cima, seria isômero trans, como está esse aqui. Então, essa isomeria basta ter dupla, não precisa ser cloro, oxigênio, nada desligado, não. Pode ser um hidrocarboneto normal. Tem dupla, observa os dois lados de cada carbono. São diferentes? Então, pode ter isomeria de cis-trans. Inclusive, podia ser mais carbono. Podia aqui, ó, ser CH2, CH3, por exemplo. Fazer igual do outro lado, CH2, CH3. Pode ser... Ai. São isômeros? Deixa eu ver aqui. Opa, CH2... CH2, fiz um monte de livro aqui para segurar meu quadro e ainda não segurou. Ai, de novo! Não tá dando certo mais meu livro aqui. Pronto, segurou. Então, eu tenho carbono de um lado, iguais de um lado, iguais de um lado diferente.
iguais de um lado, né? CH2, CH3 aqui, CH2, CH3 aqui. Embaixo, dois carbonos, um carbono, um carbono. Então, também é isômero cis. A gente vai ver que eu falei, eu tô sempre mostrando lados iguais, né? Mas pode ser diferente também. Eu vou mostrar mais pra frente. Eu poderia ter aqui, por exemplo, hidrogênio, né? Não precisa que esse lado seja igual a esse. Isso não é para requisito para ter isomeria geométrica. Para ser isomeria geométrica, isso tem que ser diferente disso, isso diferente disso. E tem que ter a dupla. Por enquanto, a gente está vendo lados iguais. Mas a gente vai ver que eu posso ter um lado diferente do outro também. Espera aí. Então, né? Aqui mostrando cis, ó. Isso aqui, gente, é o quê? 4 carbonos, but, ligação dupla no carbono 2, 2 eno. But 2-eno também. Agora o but 2-eno ficou diferente pra gente. Ele pode ser cis e ele pode ser trans. Aquele hidrocarboneto normal que a gente aprende, isso aqui a gente aprendeu a dar o nome para isso aqui presencialmente, né? Então agora a gente tem que olhar ele por uma perspectiva diferente, olhar agora no espaço e agora o but 2-eno ele pode ser cis e ele pode ser trans. Aqui ó, temperatura de fusão e de ebulição totalmente diferente. Então aqui mostrando, né, cis but 2-eno, trans but 2-eno, podia ser pente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E essa é minha cadeia principal. Qual que é o prefixo para 5? Pente. Ligação dupla, tá? Esse é o carbono 1, né? Que tá o mais próximo. Ligação dupla está entre carbono 2 e 3. Então, pente 2-eno. Ó, observe que para ver minha cadeia principal, eu tenho que passar o mouse em todos os carbonos sem ir voltar ou tirar, né? Mas aqui eu consigo passar em todos. Então, esse aqui nada mais é do que o pente 2-eno. Esse aqui também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esse é o pente 2-eno. Mas agora, ao invés de a gente escrever em linha reta igual a gente escreve, a gente localiza a dupla e vê quem vai ficar para cima, quem vai ficar para baixo. Então, aqui eu tenho cis pente 2-eno e trans pente 2-enos. E quando eu tenho ciclo, deixa eu voltar lá agora de novo. Quando eu tenho ciclo, aqui eu coloquei, ó, um ciclo para vocês. O ciclo propano não tem dupla, ó, os carbonos estão num ciclo. Um carbono está ligado no cloro e o outro também, tá vendo? Não tem dupla, só que tem ciclo, tá fechado aqui. E os cloros estão para o mesmo lado. Agora eu vou olhar aqui, ó. Eu fiz outros, só que os cloros estão em lados opostos. Será que um se interconverte no outro? O ciclo, ele é mais tensa a ligação. Eu não consigo virar por impedimentos, vários impedimentos, mas eu não consigo. A ligação no ciclo, ela é mais rígida. Então, ó, aqui, ó, eu não consigo virar. Eu vou quebrar meu negócio, ó. Tá vendo? Eu vou quebrar. Eu ainda coloquei até uma ligação mais flexível. Essa aqui, vocês podem ver que ela tá maior. Esse meu cabinho aqui, ele é menos flexível. Eu coloquei uma mais flexível, ó, e eu não consigo virar. Então, eu tenho os cloros desse lado e esse aqui eu tenho os cloros em lados opostos. Consigo sobrepor? Não, não consigo. Porque eles vão sempre ficar, ó, esses dois cloros estão do mesmo lado, esses dois estão em lados opostos. Então, quando eu tenho ciclo, da mesma forma, os ligantes têm que ser diferentes em dois carbonos, né? Diferentes assim, esse diferente desse e esse diferente desse, igual quando é a dupla, a mesma coisa aqui. Eu não consigo... Opa, até caiu aqui um hidrogênio. Cadê meu hidrogênio? Uai, perdi meu... Peraí. Então, eu tenho que ter
ligantes diferentes num carbono, esses dois diferentes e esses dois diferentes. E aqui o mesmo, né? E aí eles também têm isomeria cis-trans. Não tem dupla, mas são ciclos e eu não consigo sobrepor, né? Então, espacialmente eu consigo ver isso. Eu não consigo sobrepor quando eu coloco aqui, ó, dois ficam do mesmo lado, dois ficam em lados opostos. Não consigo girar, então não consigo. E aí agora a gente já consegue imaginar. Esse aqui que estão os iguais do mesmo lado é o cis, e esse aqui que os iguais estão em lados opostos é o trans, igual no que eu já mostrei. Então aqui, ó, eu tenho com os dois cloros. Isso aqui, gente, deixa eu voltar lá. Toda vez que vocês virem, deixa eu ver se tá dando pra ver que eu tô perdida. Não, peraí. Agora vocês têm que me ver. Toda vez que vocês virem isso aqui, ó, cunha fechada, tá vendo? Igual tá aqui nessa molécula. Ai, meu Deus. Ó, agora a ligação, ao invés de ser de tracinho, tá de cunha. O que é essa cunha fechada? Vocês olhando agora tridimensionalmente, quer dizer que está para frente. É como se quando eu desenho cunha fechada, é como se tivesse vindo para minha frente. Se eu desenho isso aqui, se eu quiser representar esses dois cloros aqui para frente, eu vou vir aqui, vou desenhar e eu coloco essas cunhas aqui para frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas ligações com cloro estão vindo na minha direção, estão vindo para cá. Quando eu coloco agora, desse jeito que está aqui, ó, os hidrogênios, cunha tracejada, quer dizer que está indo lá para trás. Então, ó, eu olhando aqui, cunha fechada, os cloros estão vindo em minha direção. Cunha tracejada, os hidrogênios, ó, estão indo lá para trás. Estão vendo? Então, isso... Deixa eu tirar aqui agora. Então, eu tenho aqui cloros vindo para frente, cunha fechada. Hidrogênios indo para trás, cunha tracejada. Então, a gente consegue agora ver tridimensionalmente. Quando eu desenho só de palitinho, desse jeito aqui, eu não sei quem tá para cima, quem tá para frente, quem tá para trás. Isso aqui não me diz nada. Desse jeito aqui eu sei, agora eu sei. Os cloros estão vindo em minha direção e os hidrogênios é como se estivessem perfurando aqui o meu quadro. Opa. Então, cloros do mesmo lado, cis, esse é 1, ó, ciclo com 3 carbonos, ciclo propano, só ligação simples, né? Então, ciclo propano. Tem 2 cloros de cloro, um na posição 1, outro na posição 2. 1,2 de cloro, ciclo propano. Aqui também 1,2 de cloro, ciclo propano. São iguais? Não. Como é que eu vou diferenciar? Esse é o cis, cloros para o mesmo lado, e esse é o trans, cloros em lados opostos. Ó, esse aqui o cloro está com cunha cheia, esse aqui o cloro está com cunha tracejada. Pode ter com metila também aqui, ó, metilas para o mesmo lado. Esse aqui ele desenhou mais bonitinho tridimensionalmente, nem precisou da cunha, né? Mas eu que não sou desenhista, eu uso a cunha sempre. Então aqui, para o mesmo lado, cis, lados opostos, trans. Aqui, os bromos, 1,2 de bromo ciclopropano. Os bromos estão para trás, então, cis. Um bromo para trás e o outro para frente, trans. Um ciclo maior com 4 carbonos, também CH3, CH3, cis, CH3, CH3 em lados opostos, trans. Aqui, o mesmo que eu mostrei, né, de metil, aquilo é uma outra forma da gente desenhar, tá vendo? A gente consegue ver, esse tá para cima, esse tá para baixo, é trans, os dois estão para cima, é cis.
Agora, o termo cis-trans, ele complica quando esses lados não são iguais, porque eu falei que cis são iguais do mesmo lado. Mas e quando eu não tenho iguais? Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, cloro, flúor, bromo e hidrogênio. Tem isomeria cis-trans? Eu falei que para ser isomeria cis-trans tem que ter dupla, beleza, tem dupla. Esses dois têm que ser diferentes, são diferentes. E esses dois têm que ser diferentes, são diferentes, beleza? Então tem isomeria geométrica. Mas é cis ou é trans? Porque cis são iguais do mesmo lado. Eu não tenho iguais. Como é que eu vou saber que isômero ele é? Então, nesse caso, a gente não usa... Deixa eu ver se estou. A gente não usa o termo cis-trans. A gente usa EZ, que é a mesma coisa. Quer dizer, é o mesmo princípio. Mas agora, ao invés de a gente olhar os iguais, a gente olha o número atômico. Aquele com maior número atômico de um lado, se aqueles com maior número atômico estiverem do mesmo lado, é cis. Se estiverem em lados opostos, é trans. Isso a gente vê lá na tabela periódica, mas eu já coloquei aqui uma sequência. Então vamos lá. Quem tem maior prioridade entre cloro e flúor? Quem tem maior número atômico? O cloro. Então, o cloro tem maior número atômico. Quem tem maior número atômico entre bromo e hidrogênio? O bromo. Então, o bromo tem prioridade aqui e eu falei que o cloro. Então, o cloro e o bromo estão do mesmo lado. Os com maior prioridade estão do mesmo lado. Então, eles são isômeros Z. Quando eu tenho os com maior prioridade para o mesmo lado, o isômero é Z. Se eles estiverem em lados opostos, o isômero é E. Vocês falam E, né? Eu falo E. Mas, enfim, o isômero é E, como os cuiabanos falam. Então, só lembrar que Z, lembra do cis, zis, mesma coisa. Z é como se fosse o zis. Então, cis, iguais do mesmo lado. Z, aqueles com maior prioridade, ou seja, maior número atômico do mesmo lado. Aqui no caso de isótopos, quando tem isótopos, a gente tem que olhar a massa. Então, eu tenho o hidrogênio, né, o deutério e o trítio, que são isótopos, todos têm o número atômico 1. A gente olha a massa, o trítio tem mais prioridade em relação ao deutério, que tem mais prioridade ao hidrogênio, e tem o carbono também, que tem isótopos muito comuns, né, o carbono 12, 13 e 14. O 14 tem mais prioridade em relação ao 13 e em relação ao 12, mas isso aqui a gente usa pouco. O principal é esse aqui, a gente saber o número atômico, a gente já consegue fazer o desempate. Então, maior prioridade do mesmo lado, Z. Maior prioridade em lados opostos, E. Então, aqui eu já fiz, né? A gente já viu que aqui o maior prioridade é o cloro e aqui o maior prioridade é o bromo. Então, eles são isômeros Z. Então, como que fica o nome? Ó, eu tenho 2 carbonos, et, ligação dupla em O. E no carbono, eu tenho, no carbono 1, eu tenho cloro e flúor, e no carbono 2 eu tenho bromo. Por que esse é o carbono 1 e não esse? Vou lá para o quadro para mostrar para vocês. Ai, meu Deus. Eu falei com vocês que quando a gente tem substituintes, se tiver dúvida, a gente tem que ver a menor soma que vai ter no meu nome lá dos meus substituintes. Se esse for o carbono 1 e esse for o 2, eu vou ter flúor no carbono 1, cloro no carbono 1 e bromo no carbono 2. Esses são os números que vão aparecer lá no meu nome. 1 mais 2 vai dar 4. Se eu tiver esse no 1 e esse no 2, o bromo vai estar no carbono 1, o cloro no 2 e o flúor no 2. Esses são os números que vão aparecer lá na minha nomenclatura. 2 mais 2 mais 1, 5. Então, o correto é esse aqui. Então, esse é o meu carbono 1, beleza? Deixa eu voltar. Então, sabendo que esse é o meu carbono 1, no carbono 1 eu tenho cloro, no carbono 1 eu tenho flúor, no carbono 2 eu tenho bromo. Estou apresentando? Tô. E aí,
eu escrevo em ordem alfabética, então por isso que o bromo vem primeiro. 2 bromo, 1 cloro, 1 flúor, eteno. Os de maior prioridade estão do mesmo lado, então antes eu coloco a letra Z. E a gente já viu que cloro e bromo, né, são de maior prioridade. Igual eu colocaria cis ou trans antes do nome, agora antes do nome eu coloco Z ou E. Então aqui eu tenho, ó, observem que eu tenho CH3 igual, né? Mas o bromo não é igual ao hidrogênio, então não tem como aqui eu falar que esse é o trans. Ah, o trans porque os iguais estão em lados opostos. Mas e esses aqui? Esses aqui não são iguais. Então não tem como a gente falar em isomeria cis-trans. Eu tenho que ver quem tem maior prioridade. E aí eu vou pegar aquela sequência que tá lá, ó. Vou copiar aqui. Observem aqui. Há iguais em lados opostos, mas aqui não são iguais, então eu não uso cis-trans. Em compensação, agora eu tenho que ver quem tem maior prioridade. Isso pode confundir, porque ó, entre carbono e hidrogênio, quem tem maior prioridade? Carbono. Então esse é o meu de maior prioridade. Entre bromo e carbono, que eu olho quem está ligado direto, aqui é o carbono. Entre bromo e carbono, quem tem maior prioridade? Ó, bromo, carbono, então é o bromo. Então esse é o isômero Z, embora CH3 e CH3 estejam em lados opostos, eu falei que o Z é tipo cis, né, o cis, mas não quer dizer, não tem nada, não tem relação com ser igual ou diferente. Eu olho o número atômico, maior número atômico do mesmo lado é Z. Aqui então, embora os CH3 estejam em lados opostos, os com maior prioridade em cada carbono estão em lados opostos, então é o isômero E. Aqui agora, ó, entre carbono e hidrogênio, maior prioridade, carbono. Entre carbono e carbono, eles empatam, então aí eu olho o vizinho. Esse aqui tem vizinho 2 hidrogênios e 1 carbono. Esse aqui tem vizinho 3 hidrogênios. Quem vai ter prioridade? 1 carbono e 2 hidrogênios ou 3 hidrogênios? O carbono, né? O carbono tem mais prioridade. Então, esse aqui é o de maior prioridade. Então, esse é o isômero Z. Aqui, maior prioridade em lados opostos é o isômero E. Eu dou o nome normal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos pente, dupla entre carbono 2 e 3, 2, eno. No carbono 3, eu tenho um radical metil, 3 metil pente 2 eno, E. Z, 3 metil pente 2 eno. Aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, but, entre carbono 2 e 3 tem a dupla, então 2 eno, e tem um bromo no carbono 2. 2 bromo, but, 2 eno, Z, e é 2 bromo, but, 2 eno. Aqui, acho que eu acabei de mostrar isso, né? É o que eu acabei de explicar. Então, e no caso de ciclos, a mesma coisa. Maior prioridade entre cloro e carbono, vou pegar lá a minha sequência de novo. Opa. Primeiro eu vou dar o nome normal. Eu tenho um ciclo com 6 carbonos, então, ó, ciclo hexano. Eu tenho radical metil no carbono 2 e cloro, metil no carbono 1 e 2 e cloro no carbono 1. Por que esse é 1? Mesma coisa, ó, gente. 1 mais 2 dá 4. Se fosse o contrário, seria 1 mais 2, que vai dar 5. Então, por isso, esse é o carbono 1. Se fosse o contrário, essa soma aqui, ó, 1 mais 2 dá 4. Se eu tivesse chamado esse aqui de 1, seria 1, 2, 2. E 1 mais 2 dá 5, certo? Então, esse é o carbono 1. E aí eu tenho um radical metil no carbono. Aqui tá até errado, né? Podia ter escrito dimetil, mas enfim, eu tenho radical metil no carbono 1, radical metil no carbono 2 e cloro no carbono 1. Beleza, dei o nome. Agora eu tenho que ver os de maior prioridade. Entre cloro e carbono, quem tem maior prioridade? Cloro.
Entre carbono e hidrogênio, quem tem maior prioridade? Carbono. Então, os de maior prioridade estão, ó, cunha fechada, para frente, estão do mesmo lado. Então, esse é o isômero Z. Aqui está o contrário, cloro para frente, CH3 para trás. Então, é o isômero E. Aqui, maior prioridade entre cloro e carbono é cloro. Ó, entre cloro e carbono, eu olho primeiro o primeiro ligante, cloro. Entre carbono e hidrogênio, carbono. Então, mesmo lado, Z. Agora aqui, entre maior prioridade, cloro, e maior prioridade, CH3, em lados opostos, E. E o resto do nome? Eu tenho um ciclo com 4 carbonos, ciclo butano. Radical metil no carbono 2, pelo mesmo motivo esse é 1, tá? Pela soma, 2 metil, radical etil no carbono 1 e cloro no carbono 1. Mesma coisa aqui. O but2eno que a gente viu cis e trans, ele pode ter essa nomenclatura EZ? Pode, é só olhar a maior prioridade. Esse aqui era o trans e esse aqui é o cis. E se eu colocar EZ, ó, entre carbono e hidrogênio, maior prioridade é carbono. Entre carbono e hidrogênio, maior prioridade é carbono. Entre carbono aqui, maior prioridade, maior prioridade. Então, todo isômero que for trans, que é esse, se eu quiser dar a nomenclatura a nomenclatura é Z, a classificação é Z, eu dou, o trans vai ser E e o cis vai ser Z. E aí, lembrando que cis e trans é uma classificação relativa, Z é absoluta, né? Então eu consigo olhar a prioridade e dar o nome. Enfim, aqui mostrando que a isomeria cis-trans está presente nos óleos vegetais, aqueles insaturados, devido às ligações duplas. Aqui são vários, né? Ácidos graxos com ligação dupla, ácido oleico, elaídico, esteárico. O esteárico não tem isomeria cis-trans, o elaídico tem, ó, dupla aqui no meio, tem dupla. E os ligantes são diferentes, na dupla tem isomeria cis-trans. E aí, só falando que quando as margarinas são produzidas, né, a gente adiciona hidrogênio nessas ligações duplas, e aí deixa de ser insaturado, passa a ser saturado, e aí favorece o aumento de colesterol e triglicerídeos no sangue. Bom, gente, então essa aula é isso. Tem bastante exercício sobre esse tipo de isomeria. Próxima aula eu falo da isomeria ótica e a gente encerra o módulo, tá certo? Bons estudos!